Que é o sobrenatural de Deus. 3, porque essa mesma pessoa já mandou não é a parte 1. Eles não têm ligação entre si, mas são do mesmo assunto, digamos assim. Então ele já mandou o sobrenatural de Deus 1, o 2 e esse é o 3. Vamos ver aqui. Olá, queridos Ana, Mateus e assombrados. Em primeiro lugar, quero dizer que amo ouvir os relatos do canal. Nesse tempo de pandemia, tem sido muito bom escutar as histórias. Obrigado de coração por seu trabalho. Imagina. E Ana, dia a dia você vem aprimorando cada vez mais a interpretação das histórias, fazendo com que a gente consiga imaginar claramente os acontecimentos contidos nos relatos enviados ao canal. Parabéns, muito obrigada. Hoje, novamente, venho testemunhar algumas intervenções divinas que ocorreram em minha vida, tal qual o fiz nos relatos O Sobrenatural de Deus 1 e 2. Advirto que se vocês estão esperando um relato tenebroso, cheio de pavor e tristeza, lamento decepcioná-los. Mas se vocês têm interesse em ouvir sobre o amor, o cuidado, o poder e as bênçãos de Deus sobre a vida de uma pessoa comum, cheia de defeitos e sem merecimento algum, se acomodem aí. Peguem um lanchinho e prestem bem atenção. Pode ser que o que eu vou contar sirva para sua vida. E não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Me desculpe se o relato ficou longo, os nomes já foram trocados e pode ler sem preocupação. Muito obrigada. Agora o relato, subtítulo: 2 milagres e um puxão de orelhas. Vamos ver. Aninha, sou um senhor de 62 anos e há 32 anos trabalho como advogado. Vou procurar contar tudo de forma simples para maior entendimento, sem usar o juridiquês. Muito obrigada. No início da minha carreira, enfrentei muitos desafios. Era inexperiente, receoso, mas com bastante coragem para vencer. Certamente, o tempo todo, vi as mãos de Deus sobre a minha vida. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação aqui. Ok. Acho que tá ok, tá? É que tem hora que parece que ele trava, gente. Não sei. Mas não, acho que agora tá indo. Tá, continuando então. Primeiro milagre. Estava eu recém-formado quando uma família me procurou para contratar meus serviços de advogado. É que eles moravam de aluguel em uma bela e grande casa e receberam a proposta dos senhorios para comprarem o imóvel alugado. Os clientes estavam felizes, pois tinham a quantia pretendida para a compra. Era uma quantia muito grande na época. Só havia um detalhe: o imóvel estava em inventário, pois o proprietário há muito era falecido. Os senhorios eram herdeiros, e eram muitos herdeiros, cada qual assistido por seu advogado e cada herdeiro com suas próprias exigências. Iria se mostrar uma negociação bastante difícil, e foi. Os clientes estavam inseguros, precisavam de um advogado que garantisse que eles poderiam comprar o tal imóvel dos herdeiros do falecido. Perguntaram se eu trabalharia naquela causa. Eu respondi que sim, porém no meu interior eu hesitava. Tinha pouca experiência, mas não poderia rejeitar um trabalho, né? Afinal, minha família dependia dos meus ganhos. Sabia também que daria o meu melhor para atendê-los. Fechamos um contrato, recebi uma procuração e parti para o fórum, no intuito de conhecer o processo de inventário. Chegando lá, ao ver o processo, eu tremi. O inventário iniciou em 1939. Para vocês terem uma ideia, no início do processo, as páginas eram escritas à mão e o processo ainda não havia terminado. Era enorme! Já estava em seu 5º volume. Prestem atenção num detalhe. Em 1939, o falecido era assim identificado no processo de inventário. Guardem esse nome. Lourival Braguinha. Nome fictício, tá, gente? Nomes trocados. Brasileiro, solteiro, do comércio, residente na rua tal, número tal, o mesmo imóvel que os clientes alugavam, sem RG e sem CPF do falecido.
Agora, quem estava inseguro era eu. Já não tinha muita experiência e ainda me aparece um processo iniciado há 50 anos. Assim, resolvi procurar um colega advogado que foi meu professor na faculdade e propor que ele me ajudasse nesse caso, em troca da metade dos meus honorários. Ainda seria um bom negócio para mim e ele topou. Pois bem, pegamos o processo e analisamos folha por folha detidamente por muitos dias. Marcamos uma reunião no escritório com todos os interessados. Negociamos e finalmente estávamos seguros de que os clientes poderiam comprar o imóvel. Comuniquei aos clientes a minha orientação para concretizar o negócio, sem problema algum, e marcamos a escritura no cartório. No dia marcado no cartório, lá estávamos, eu, com aquele baita processo nas mãos, o meu professor e colega que me auxiliava, a família que me contratou e a penca de herdeiros e seus advogados. A escritura de cessão de direitos hereditários, que é uma espécie de compra e venda quando existe inventário, foi lavrada com os meus clientes, entregando a grande soma em dinheiro aos herdeiros. Pronto, tudo havia dado certo. Recebi os agradecimentos dos clientes, meus honorários, que dividi com meu colega professor, e retornei ao escritório sozinho com o processo em mãos. Já no escritório, feliz por ter concluído aquele trabalho com sucesso, fiquei folheando o processo com um sentimento de dever cumprido, quando, para minha surpresa e pesadelo, vi um detalhe que havia passado despercebido por todos nós, mas que fazia uma grande diferença. E para meu infortúnio e de meus clientes, para pior, embora o inventário estivesse em nome do falecido Lourival Braguinha, a escritura do imóvel que meus clientes adquiriram trazia como proprietário Lourival Braga dos Santos. Todos os nomes, lembrando aqui, são fictícios, tá? São inventados, não era esse nome. Trazia esse outro nome. Embora fossem nomes parecidos, a princípio se tratavam de pessoas diferentes. E o que isso implicaria? Quando meus clientes fossem registrar a escritura de cessão de direitos hereditários no cartório de registro de imóveis, não conseguiriam o registro. Cairia em exigência. Uma exigência impossível de ser cumprida. Por que isso é ruim? Porque em direito, quem não registra não é dono. E eu fui contratado para dar segurança, o que eu diria para os meus clientes agora, que compraram, mas não poderiam registrar. Era algo impensável. O problema era muito sério. Saí às pressas do escritório, peguei um táxi e fui direto ao escritório do meu colega professor que havia me ajudado no processo. No meu íntimo, tinha esperança de que ele dissesse algo do tipo: não se preocupe, isso a gente resolve fácil. Afinal, a experiência dele era muito superior à minha e eu poderia estar exagerando. Mas não. O advogado se espantou e disse não saber como não vimos esse pequeno detalhe e que nossos clientes não iam conseguir registrar o imóvel. Era um pesadelo. Cada vez mais preocupado, fui imediatamente ao cartório de registro de imóveis e o tabelião me confirmou que com aquela diferença nos nomes, Lourival Braguinha e Lourival Braga dos Santos, não poderia registrar o imóvel. Totalmente desolado, preocupado e muito decepcionado comigo mesmo e com o meu colega professor, fui para casa. Nesse ponto do relato, eu preciso voltar um pouco no tempo. Há umas 2 semanas antes dessa catástrofe, participei de um culto na minha igreja. O pastor pregou, naquela manhã, sobre uma passagem bíblica, que eu não conhecia. A passagem está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 29, para quem quiser conferir. Em resumo, o texto fala de um enorme problema que aconteceu ao rei de Israel, na época, chamado Josafá.
vinham 3 exércitos fortemente armados de povos diferentes para saquear e tomar Israel de uma só vez. Josafá não podia contra eles e temeu. Foi então que o rei Josafá reuniu todo o povo e orou, clamando a Deus, pedindo por uma intervenção. Deus, por meio de uma pessoa ali reunida, respondeu que a luta seria dele, de Deus, e que o povo não precisaria lutar. De fato, resumindo muito aqui, Deus fez com que os 3 exércitos inimigos lutassem um contra o outro, de forma que não sobrou ninguém vivo, e Israel, que não lutou, foi preservado. Eu fiquei tão impressionado com essa passagem que a guardei em meu coração. Quão Deus se mostrou poderoso. Voltando novamente à realidade do problema, lembrei dessa passagem bíblica maravilhosa e, chegando em casa, chamei minha mulher e meus filhos, que eram bem pequenos na época, e disse: papai está com um problema grande, que nenhum homem pode resolver. Mas se não há solução para o homem, há solução para Deus. Vamos nos ajoelhar, dar as mãos e orar? Eu estava com o coração quebrantado e em frangalhos. Frisar isso é importante. Daí continuei fazendo como fez o rei Josafá. Senhor meu Deus, tu és tudo para nós. Nosso socorro vem de ti e somente de ti. Tu sabes o grande problema que enfrento nesse momento. O inimigo é grande demais. Não posso contra ele. Homem nenhum pode me ajudar. Toma essa luta em tuas mãos e batalha por mim. Daqui em diante, somente direi para mim e minha família: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Exatamente como diz o texto bíblico. Em nome de Jesus, amém. E eu resolvi que eu não ia mais me preocupar e entregar tudo nas mãos de Deus. Olha, não foi fácil, mas eu mantive a fé. Queridos, Deus não me fez esperar muito. No dia seguinte, fui para o escritório confiante que Deus teria uma solução. Porém, meu coração estava pesaroso, afinal eu sou humano. Pois bem, toco o telefone. Do outro lado da linha, um dos advogados dos herdeiros me diz o seguinte: Doutor Fulano, estou ligando pois esqueci de lhe entregar um documento. Sabem o que era o tal documento? Um processo. Uma ação de justificação judicial datada de 1930, intacto, escrito totalmente à mão. Era uma verdadeira relíquia, todo cheio de selos. Eu nunca havia visto um tão antigo e em tão bom estado de conservação. E do que se tratava a ação de justificação judicial? Pasmem, nela, em 1930, o já falecido Lourival Braga dos Santos pedia ao juiz que declarasse por sentença que ele também era conhecido por Lourival Braguinha, e para todos os fins, os 2 nomes referiam-se a uma só pessoa. É de arrepiar. O problema insolúvel estava resolvido. Deus é tremendo. É milagre ou não é? O Lourival Braguinha poderia jamais ter pensado em fazer tal coisa. Ademais, esse processo estava na posse de um dos herdeiros. Poderia ter se perdido com o tempo, se deteriorado, mas não. Estava como se tivesse saído pela primeira vez do cartório, lá no passado. Entreguei a ação de justificação aos meus clientes e eles, de posse desse precioso documento, posteriormente registraram o imóvel em seus nomes. Todo tempo Deus é bom. O sobrenatural de Deus se operou. Olha só, gente, que legal. Agora vem aqui o segundo milagre. Bom, há muitos anos minha família possuía um imóvel, uma casa que estava vazia. E todos resolveram que colocariam a tal casa para alugar, para fazer renda. Pediram então que eu administrasse a locação. Aceitei a incumbência, reformei a casa e coloquei um anúncio no jornal oferecendo o imóvel para alugar. Na época era a forma mais fácil de divulgar.
Logo apareceu um casal interessado na locação. Era um jovem casal, bem vestido e com um carrão novo. Visitaram a casa e gostaram. Disseram, inclusive, que tinham um fiador para garantir a locação. Essa era uma de minhas exigências para alugar. Pediram que eu fizesse o contrato. Como de praxe, indiquei uma empresa de cadastro de minha confiança para que aprovasse as fichas do pretendente a inquilino e de seu fiador. Eles encaminharam à empresa de cadastro toda a documentação necessária. Detalhe, o casal apresentou a escritura do imóvel do fiador e uma certidão atual. Tratava-se de um apartamento no bairro classe A da cidade. Apartamento que pertencia ao fiador, onde ele supostamente residia e que serviria como garantia do pagamento do aluguel e das taxas do imóvel, caso o inquilino não pagasse. Ok. O apartamento do fiador ficava no 23º andar de um prédio, conforme demonstravam os documentos apresentados pelo casal. Guardem esse detalhe. A empresa de cadastro aprovou as fichas e eu redigi o contrato de locação. Pois bem, tudo ocorreu sem problemas até que, após o 8º mês de locação, o inquilino parou de pagar o aluguel e as taxas. Liguei para ele cobrando e ele me afirmou que teve alguns probleminhas, mas que na semana seguinte iria pagar. 2 meses se passaram e nada. Não houve mais pagamento, mesmo após eu ter cobrado muitas vezes. Sem outra saída, precisei ingressar com uma ação de despejo e cobrança de taxas e aluguéis atrasados. Ajuizei a ação contra o inquilino e contra o fiador. A justiça conseguiu dar ciência da ação, o inquilino. Porém, o oficial de justiça que citaria o fiador me telefonou perguntando se eu tinha certeza do endereço do tal fiador. Eu respondi que sim, ainda olhei os documentos da pasta da locação para ter certeza. Então o oficial de justiça disse o seguinte: Doutor, estive no prédio indicado pelo senhor como sendo o local do imóvel do fiador. Não existe 23º andar. O prédio só tem 15 andares. Ana, sabe aquele frio na espinha que só sentem aqueles que viram uma assombração braba? Pois é, eu senti. Peguei o meu carro, fui até o endereço do fiador. O oficial de justiça estava certo, só 15 andares. Falei com o porteiro e ele me garantiu que não havia nenhum morador com o nome do fiador naquele prédio. Depois de uma pesquisa, meus piores temores se concretizaram. Toda a documentação apresentada à empresa de cadastro era falsa. Nem o endereço do trabalho do inquilino, informado por ele na ficha cadastral, existia de verdade. Bom, depois de falar um monte para o dono da empresa de cadastro e prometer-lhe empurrar um processo daqueles, afinal aprovaram as fichas, resolvi eu mesmo ir até o inquilino para conversar com ele. Minha mulher disse que eu estava maluco, que o cara podia ser perigoso, etc. Eu não quis saber. Eu fui até a casa e, por coincidência, ele estava no portão. Parei o carro em frente à casa e disse: Boa tarde, seu ciclano. Como é que vamos ficar? E ele respondeu: Doutor Fulano, já arranjei um advogado e vamos resolver tudo no processo de despejo. E eu disse o seguinte: Lamento, mas agora o caso não é mais de processo de despejo, coisa alguma. É crime. O senhor apresentou documentos falsos. Eu vou lhe dar 2 dias para me pagar e devolver o imóvel. Daí ele disse o que eu não queria ouvir. Ele disse assim: Quero ver, pois faça o que achar melhor e arque com as consequências. Perfeitamente, disse eu. Entrei imediatamente no carro e saí dali na certeza de que eu teria sérios problemas. Jamais tentaria resolver a questão com as minhas próprias mãos. Não foi assim que Deus me ensinou. Não foi assim que aprendi com os meus pais. Nem cacuete eu tinha para isso. Mais uma vez me via numa situação difícil. Um inquilino que não pagava. Ameaçador.
um fiador que não existia. Como é que eu ia receber essa dívida? Mesmo se eu conseguisse tirar o inquilino do imóvel, em que estado ele deixaria aquela casa? No fim, para honrar o meu nome, eu teria que arcar com todas as despesas que aparecessem. Cheguei novamente em casa, desolado, e novamente lembrei daquela passagem bíblica do rei Josafá. Meu coração estava mais uma vez contrito e quebrado. Importante. Reuni a família, ajoelhamos e oramos, da mesma forma como fiz no primeiro milagre. Pedi a Deus que pelejasse por mim e eu não tinha forças contra aquele inimigo. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, Deus não me fez esperar muito novamente. O inquilino bateu a porta do meu escritório junto com seu advogado. Disse ele: Dr. Fulano, vim pedir desculpas por todo o transtorno que lhe causei. Aqui estão as chaves do imóvel, acabei de desocupá-lo, quanto eu lhe devo? É bipolar o cara! Fiz os cálculos atualizados e disse: o senhor me deve 6.000 reais. Ele tirou de dentro da bolsa um maço de notas, contou e me entregou 6.000 reais. E continuou dizendo: quero lhe pagar mais 2.000 reais para o senhor pintar a casa e mais 1.000 reais pelo aborrecimento. Tudo em espécie, tipo dinheiro vivo, dinheiro. Queridos, ele devia 6.000 e pagou 9.000 espontaneamente. Fizemos um acordo na hora e demos baixa na ação de despejo. Novamente, meu Deus fiel, bom e justo fez operar o seu sobrenatural. Gente, mas será que assim o homem tinha algum rabo preso e falou, o advogado falou, melhor você fazer isso, porque senão o negócio vai feder pro teu lado. E aí, tipo, sabe quando você pede ajuda de Deus e aí mexe os pauzinhos pro lado de lá e aí as coisas mexe, tudo os pauzinhos e dá tudo certo. Não é? Mas deu certo e deu o dobro de certo. Bom, agora vem aqui o puxão de orelhas, para terminar. Daí sabe como é o ser humano, né? Eu me dei bem. Achei a receita do bolo, ou seja, toda vez que eu tiver um problema, eu vou chamar a família, ajoelhar e orar como Josafá e como num passe de mágica, tudo resolvido no dia seguinte, não é? Que engano. O tempo passou. E anos depois, outro problema meio sério se apresentou. Ah, disse eu, moleza! Então fiz exatamente como das duas outras vezes. A receita eu já sabia de cor. Ingredientes: problema, passagem bíblica de Josafá, modo de preparo, família de mãos dadas, joelhos no chão e a oração do rei. Aguardar 24 horas e mais um problema resolvido. E então, Ana, Mateus e assombrados, que maravilha! Sabem o que aconteceu? O problema triplicou. E eu tive que me virar nos 30, senão eu me ferrava todo. Ué, por que não deu certo dessa vez, se eu fiz tudo certinho? Alguém aí já descobriu? O coração contrito, o coração você não estava sentindo. Vamos lá, vamos ver se eu acertei. Queridos, Deus conhece o nosso coração. A Bíblia não é um livro de receitas, é palavra viva que conecta você com o Pai. Deus sonda o seu coração e ele não é um poder à sua disposição. Você está à disposição dele. Ele é soberano e sua vontade sempre prevalecerá. Tentei enganar a Deus, mas meu coração não estava quebrantado, contrito, moído, dependente dele como das outras vezes. E mais uma vez, o sobrenatural de Deus se operou. Dessa vez, me mostrando que ele é Deus, é bom, justo e fiel, mas não se deixa enganar. Minha orelha dói até hoje. Bom, esse foi o meu relato, tipo tese de mestrado. Muito obrigado por ler e fica meu abraço para o casal.
Os filhos desejando para o casal, os filhos desejando que 2021 seja repleto de saúde, paz e da presença de Deus em seu lar. Muito obrigada, um beijo para você. É muito bom a gente escutar umas histórias desse tipo e pensar, né, na nossa vida. Essas histórias dão um cliquezinho, dão